Feche os olhos por um segundo, não para meditar, mas para sentir o peso do mundo que você carrega sem perceber. Ouça o ruído, não o barulho das ruas, mas o zumbido incessante dentro da sua própria cabeça. É uma estática constante de notificações, prazos, arrependimentos e uma ansiedade silenciosa que sussurra que você está sempre atrasado. Você sente que, não importa o quanto corra, a linha de chegada se afasta? Isso não é cansaço físico. É o peso de uma guerra que você está perdendo sem sequer saber quem é o inimigo. Enquanto você me ouve, algo precioso está sendo roubado de você, a sua presença. Neste exato momento, 99% das pessoas ao seu redor estão operando em um estado de derrota mental. Elas são escravas de impulsos, reagem ao mundo em vez de moldá-lo e tremem diante da incerteza. Mas e se eu lhe dissesse que existe um estado de consciência onde o caos não pode te tocar? Onde cada movimento seu é preciso, cada decisão é estratégica e o medo se torna apenas uma bússola para a vitória. Nos próximos minutos, você não vai apenas assistir a um vídeo. Você vai atravessar um portal para uma sabedoria que foi forjada no sangue e no isolamento absoluto. Se você sente que sua mente é uma terra sem lei e quer retomar o trono da sua própria existência, este conteúdo é o seu mapa de guerra. Antes de desembainharmos essa sabedoria, faça um pacto com sua evolução. Se você busca uma mente estratégica e recusa ser apenas mais um na multidão, inscreva-se agora, deixe seu like e comente presença. Isso não é apenas para o algoritmo, é o seu primeiro sinal de que você está aqui, presente e pronto para o que virá. Imagine um homem. Ele não possui exército, não possui castelo e não possui mestre. Ele caminha sozinho por trilhas esquecidas do Japão feudal, carregando nada além de 2 lâminas e uma clareza que assombra quem o cruza. Ele participou de mais de 60 duelos de vida ou morte e nunca foi derrotado. No entanto, o seu maior triunfo não foi o sangue derramado no chão, mas o que ele descobriu no vazio de uma caverna pouco antes de partir. Ele entendeu o conceito de Ma, o espaço entre as coisas, o silêncio que dá sentido ao som, o vazio que precede o golpe perfeito. Hoje, vivemos no oposto do Ma. Vivemos no excesso. Estamos entupidos de informação e famintos de significado. O paradoxo deste guerreiro, que buscou a paz através da estratégia mais refinada da história, é o remédio exato para a sua desordem. Ele não ensina apenas a lutar, ele ensina a perceber. Ele ensina que o guerreiro que se apressa já perdeu a batalha antes mesmo de sacar a espada. Você está pronto para parar de reagir e começar a governar? A promessa é simples e brutal. Até o final desta série, você não verá o mundo da mesma forma. As distrações que hoje te dominam parecerão sombras irrelevantes diante da arquitetura mental que vamos construir. O inimigo não é o seu chefe, o mercado ou a sorte. O inimigo é o seu próprio ego fragmentado. E hoje nós começamos o processo de cortá-lo ao meio. Prepare-se. O silêncio está prestes a falar e a sabedoria do maior estrategista que já pisou na Terra está prestes a se tornar a sua nova pele. Miyamoto Musashi não era um herói de contos de fadas. Ele era um espectro. Um homem que trocou o conforto de um nome, de um clã e de uma casa pela incerteza da estrada e pelo peso constante do aço em suas mãos. Ele é frequentemente chamado de o Santo da Espada, mas para nós, ele representa algo muito mais profundo e urgente, o Ronin da existência. Na tradição japonesa, o Ronin era o samurai sem mestre, um guerreiro errante que não prestava contas a ninguém. Hoje, olhamos para essa figura e sentimos uma estranha nostalgia. Por quê? Porque no fundo todos nós somos Ronins modernos. Vagamos por uma selva digital, sem mestres em quem confiar plenamente, tentando encontrar um propósito em meio ao ruído de 1000 vozes que tentam nos dizer como viver, como agir e o que desejar. Musashi é o paradoxo supremo, o homem que se tornou o maior duelista da história para descobrir que a espada era apenas uma ferramenta, não o fim. Ele era um mestre da violência que se tornou um mestre da delicadeza,
dedicando seus últimos anos à pintura, à caligrafia e à meditação. Ele não buscava o sangue, ele buscava a soberania interior. Ele entendeu que, se você não for o mestre de si mesmo, o mundo será o seu dono. E é aqui que sua relevância rasga o tecido do tempo e nos atinge em cheio. No século XVII, o perigo era uma emboscada em uma estrada de terra. No século XXI, o perigo é a emboscada da distração que sequestra sua vontade e te transforma em um passageiro da sua própria vida. Pouco antes de morrer na solidão da caverna de Heigando, Musashi escreveu o Dokodo, o caminho da autossuficiência, ou, literalmente, o caminho de caminhar sozinho. Não se engane. Caminhar sozinho não significa isolamento social ou solidão amarga. Significa independência mental. É o código de quem decidiu que sua paz não depende da aprovação alheia, que seu valor não está em um gráfico de desempenho e que sua força vem de dentro para fora. O Dokodo não é um livro de autoajuda, é um manual de sobrevivência para quem se recusa a ser uma engrenagem. É um grito de guerra contra a dependência emocional e a fraqueza de espírito. Musashi nos ensina que o verdadeiro estrategista não é aquele que tem mais recursos, mas aquele que tem menos necessidades. Ele viajava leve. Sua mente era desimpedida. Enquanto você se sente sufocado pelo excesso de bens, de obrigações e de temas que não lhe pertencem, o estrategista solitário te pergunta: o que você pode cortar hoje para ser mais forte amanhã? A verdadeira estratégia de Musashi não estava na técnica de suas duas espadas, o Niten e Chiryu, mas na capacidade de permanecer imóvel enquanto o mundo desmorona ao redor. Nesta parte da nossa jornada, precisamos aceitar a primeira grande verdade do arquétipo. Para dominar o mundo, você deve primeiro dominar o silêncio do seu próprio caminho. Você está disposto a ser o seu próprio mestre? Está pronto para aceitar que ninguém virá te salvar da mediocridade, a não ser você mesmo? O arquétipo de Musashi nos convoca a abandonar as muletas das desculpas. Ele nos encara através dos séculos e pergunta: se tirassem de você todos os seus títulos, suas posses e suas conexões digitais, quem sobraria? O que restaria desse homem ou dessa mulher? Se a resposta te assusta, então você está no lugar certo. Estamos prestes a entrar no campo de batalha, onde o sangue não mancha o chão, mas as cicatrizes definem quem você realmente é. Muitas pessoas acreditam que a vida é uma sucessão de lutas contra o mundo exterior. Lutamos por cargos, por reconhecimento, por dinheiro, contra concorrentes e contra a injustiça das circunstâncias. Mas Miyamoto Musashi, o homem que sobreviveu a dezenas de combates onde 1 milímetro separava a vida da morte, nos deixou um aviso perturbador. Não há nada fora de você que possa permitir que você se torne melhor, mais forte, mais rico, mais rápido ou mais inteligente. Para o mestre, o verdadeiro campo de batalha não é o solo de terra batida sob seus pés, mas o território de vidro dentro da sua mente. A verdadeira guerra é invisível. Visualize por um instante o seu pior inimigo. Talvez você tenha pensado em alguém que te prejudicou ou em uma situação que te oprime. Musashi diria que você está olhando para a sombra, não para a fonte. O oponente mais perigoso que você enfrentará hoje não empunha uma katana. Ele usa a sua própria voz. Ele é o seu ego, o traidor interno que sussurra que você já sabe o suficiente, ou que você é pequeno demais para tentar. O ego é o mestre da ilusão. Ele te envaidece na vitória para te tornar descuidado e te destrói na derrota para que você nunca mais se levante. No estilo mente estratégica, entendemos que a disciplina não é uma punição, mas uma técnica de contenção para esse sabotador interno. Musashi descreveu 2 tipos de visão que você precisa dominar para vencer essa guerra: Ken e Kan. Ken é a visão superficial, a percepção dos olhos que veem apenas o que está à frente. O problema imediato, a conta a pagar, a crítica recebida. Já Kan é a visão da essência, a visão do espírito. É a capacidade de ver além do movimento do oponente, de perceber a intenção antes do gesto. No mundo moderno, a sua desordem mental é causada pelo excesso de Ken.
Você está tão focado nos estímulos externos, nas luzes da tela e no barulho social, que sua visão Khan atrofiou. Você vê tudo, mas não percebe nada. Você reage ao mundo, mas não o antecipa. A desordem mental é a névoa que precede a derrota. Quando sua mente está cheia de desejos não realizados e medos projetados, você perde o que os samurais chamavam de Heijoshin, a mente constante, ou a presença de espírito comum. Heijoshin é a habilidade de manter a mesma calma e clareza enquanto toma uma xícara de chá ou enquanto enfrenta um oponente letal. Se o seu batimento cardíaco acelera quando você recebe um e-mail ríspido, ou quando a bateria do seu celular chega a 1%, você perdeu o seu Heijoshin. Você entregou sua espada ao inimigo sem que ele precisasse fazer esforço. O campo de batalha interno é onde o medo é desmascarado. Musashi ensinava que o medo é apenas a falta de familiaridade com a realidade. Ficamos ansiosos porque tentamos controlar o incontrolável. Tentamos prever o futuro, enquanto ignoramos o único momento onde a vitória é possível: o agora. A verdadeira maestria interior nasce quando você aceita que a única coisa sob seu comando absoluto é a sua reação ao caos. Nesta fase da nossa construção, o desafio é identificar as rachaduras na sua armadura mental. Onde o seu ego está te cegando? Onde o seu medo está ditando suas escolhas? Lembre-se, um guerreiro que não domina a própria mente é apenas um perigo para si mesmo. A espada de Musashi era afiada, mas sua mente era o que realmente cortava. Nas próximas partes, vamos aprender a forjar essa mente, pilar por pilar, transformando a sua confusão interna na fundação de uma fortaleza inabalável. O combate começou, e o seu oponente no espelho está esperando o seu próximo movimento. Para construir uma mente inabalável, não basta entender o conceito de guerra. É preciso possuir as ferramentas para executá-la. Miyamoto Musashi não vencia apenas por força, mas por uma arquitetura de princípios que ele chamava de o caminho. Para o seu dia a dia, onde a pressão não vem de uma lâmina, mas de uma planilha de prazos ou de um vício digital, esses princípios são os seus novos sentidos. Vamos erguer os 3 pilares que sustentam a soberania do estrategista. Fudoshin, o coração que não treme. O primeiro pilar é o Fudoshin, traduzido literalmente como mente imutável ou coração imóvel. Imagine uma montanha. O vento sopra, a chuva a castiga, o sol a queima, mas a montanha permanece. No combate, Musashi pregava que, se o seu espírito for perturbado pelo movimento do inimigo, você já está morto. Trazendo para o seu agora, a barra de notificações do seu celular é o movimento do inimigo. Cada ping, cada mensagem ríspida, cada notícia alarmante é um teste para o seu Fudoshin. Se você sente um aperto no peito ou uma urgência de reagir a cada estímulo, sua mente não é uma montanha. Ela é uma folha seca levada pelo vento. O mestre não ignora o mundo, ele apenas recusa que o mundo dite o seu estado interno. Ter Fudoshin hoje é ter a capacidade de observar o caos digital e escolher deliberadamente não se importar. A sua calma é a sua maior vantagem competitiva. 2. Choshin, a maestria do ritmo. O segundo pilar é o Choshin, a sintonia do ritmo. No livro dos 5 Anéis, Musashi dedica uma sessão inteira à ideia de que tudo no universo possui um ritmo. Existe o ritmo do ataque, o ritmo da espera e, mais importante, o ritmo do vazio. O fracasso de muitos profissionais e estudantes hoje não é falta de esforço, é falta de Choshin. Eles tentam lutar contra o ritmo do próprio corpo, forçando produtividade quando deveriam descansar, ou procrastinando quando deveriam agir com velocidade. A ansiedade corporativa é, em essência, um ritmo quebrado. Você tenta acompanhar a velocidade frenética dos outros e perde a sua própria cadência. Musashi dizia: se você não conhece o ritmo do seu oponente, você não pode vencê-lo. Aprenda a ler o ritmo do mercado, das conversas e da sua própria energia. Às vezes, a estratégia mais poderosa não é o movimento rápido, mas a pausa calculada que precede o golpe certeiro. 3. Ku,
O vazio que tudo contém. O terceiro pilar é o mais misterioso e poderoso. Ku, o vazio. Não se trata de um nada nihilista, mas de um estado de potencial puro e desapego. No final de sua vida, Musashi entendeu que a técnica perfeita é aquela que não parece técnica. É a ação natural sem o peso do ego ou da expectativa. No século XXI, o seu peso é o excesso. Excesso de metas, de tralha digital, de desejos desnecessários. O vazio japonês é a limpeza estratégica, é o minimalismo da alma. Quando você limpa o que é inútil, tanto no seu ambiente físico quanto nos seus pensamentos, você abre espaço para a intuição agir. A espada mais afiada é a que não carrega ferrugem. A mente mais poderosa é a que não carrega lixo. O segredo da liberdade não é ter tudo, mas não ser possuído por nada. Esses três pilares não são teoria, são a sua nova interface com a realidade. Você percebe como a sua luta contra o celular, contra a procrastinação e contra o estresse é, na verdade, uma falta de aplicação desses conceitos? O estrategista não tenta ser focado, ele cultiva o Fudoshin. Ele não tenta ser produtivo, ele entra no Choshin. Ele não tenta ser livre, ele habita o Ku. Você está começando a ver a espada onde antes via apenas problemas? Nas próximas partes, vamos transformar esses pilares em um método prático de 7 dias para que essa sabedoria saia da tela e entre no seu sangue. A teoria acabou. A prática é o único caminho que resta. Conhecimento sem aplicação é apenas fardo. Miyamoto Musashi escreveu no Go Rin no Show. Você pode ler sobre a técnica 1000 vezes, mas se não a praticar uma única vez com o seu corpo, ela nunca será sua. Se você chegou até aqui, você já entende a arquitetura da mente estratégica. Mas o entendimento intelectual é uma armadilha do ego para fazer você sentir que mudou sem ter que mover um único músculo. Para transmutar essa filosofia em poder real, você precisa transformar sua vida em um dojo, um lugar de treinamento. Apresento a você o caminho de 7 dias, um protocolo de choque inspirado no rigor dos samurais para retomar o comando da sua vontade. Não espere facilidade, espere clareza. Dia 1. O corte do excesso. Musashi viajava apenas com o essencial. Hoje, sua mochila está cheia de lixo digital. Sua primeira tarefa é o corte. Desinstale aplicativos inúteis, silencie todas as notificações que não sejam vitais e limpe sua mesa de trabalho. Se algo não serve à sua missão, é um inimigo. Reduza o ruído para que o sinal da sua intuição possa ser ouvido. Dia 2. A prática do Heijoshin. Escolha uma atividade mundana: lavar a louça, caminhar ou comer. Faça-a com a mesma intensidade e foco que você dedicaria a um projeto de R$1 milhão. Não permita que sua mente fuja para o passado ou para o futuro. Se o pensamento escapar, corte-o e volte ao agora. Treine a calma no comum para possuí-la no caos. Dia 3. O ritmo do silêncio. O mestre valorizava o vazio. Hoje, você passará a primeira e a última hora do seu dia sem qualquer tela. Sem e-mails, sem redes sociais, sem música, apenas o silêncio. Observe o desconforto que surge. Esse desconforto é a prova de que você é um viciado em estímulos. Recupere o seu ritmo natural. Dia 4. O olhar de águia, Ken versus Kan. Durante todo o dia, pratique a observação sem julgamento. Ao entrar em uma sala ou em uma reunião, não olhe apenas para o que as pessoas dizem, Ken. Observe a linguagem corporal, a energia do ambiente e as intenções não ditas, Kan. Aprenda a ver a essência por trás da forma. Dia 5. A senda do Dokodo. Musashi dizia: não busque prazer por amor a si mesmo. Hoje, você fará algo difícil apenas por disciplina, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Tome um banho frio, faça um treino exaustivo ou termine aquela tarefa que você procrastina há meses. Prove para si mesmo que sua vontade é soberana sobre seus impulsos de conforto. Dia 6. O esvaziamento do vazio. Ku. Identifique uma crença limitante
ou um arrependimento que você carrega. Escreva-o em um papel e queime-o. Mentalmente, limpe o seu quarto interno. O estrategista não carrega ressentimentos. Eles são ferrugem na lâmina. Entre no estado de Qu, livre de pesos desnecessários. Dia 7. O golpe decisivo. No último dia, aplique o golpe único. Escolha o seu maior objetivo atual e dedique 4 horas de foco ininterrupto a ele, sem pausas, sem distrações. Haja como se o seu sucesso dependesse apenas desse movimento. Sinta a diferença entre tentar e executar com a mente de um mestre. Este desafio não é para os curiosos. É para os que estão cansados de serem espectadores da própria derrota. Você está disposto a ser o arquiteto da sua própria força ou vai continuar sendo a vítima do seu próprio conforto? O cronômetro da sua vida já está correndo. Musashi não esperou o momento ideal. Ele o criou com o fio da sua espada. A pergunta não é se o método funciona. A pergunta é se você tem a coragem de não falhar consigo mesmo. Nossa jornada pelas estradas poeirentas do Japão feudal chega ao seu destino. Mas para você, o verdadeiro caminho está apenas começando. Imagine Miyamoto Musashi em seus últimos dias, recolhido na caverna de Reigando. O homem que outrora era definido pelo som do choque das lâminas e pelo grito dos campos de batalha, agora habita o silêncio absoluto. Ele não está ali para fugir do mundo, mas para terminar de esculpir a si mesmo. Ele olha para as mãos que empunharam o aço e percebe que a maior cicatriz não foi deixada por um inimigo, mas pelo esforço contínuo de podar os galhos mortos de sua própria alma. Muitos buscam a estratégia para vencer os outros. Querem o segredo para dominar o mercado, para superar o colega, para brilhar sob os holofotes. Mas Musashi nos deixa um ensinamento que é um soco no estômago do nosso orgulho. Hoje é a vitória sobre o eu de ontem. Amanhã é a vitória sobre homens menores. A verdadeira maestria não é um troféu que você exibe na estante. É a diferença silenciosa entre quem você era ao acordar e quem você se tornou ao deitar. Se você venceu sua preguiça, se você cortou uma distração, se você manteve a calma onde todos perderam a cabeça. Você é um vitorioso no único duelo que realmente importa. Neste exato momento, o mundo está tentando te seduzir de volta para a mediocridade. Ele quer que você esqueça o Fudoshin, que ignore o Shushin e que tema o Ku. O sistema se alimenta da sua fragmentação. Ele lucra com a sua ansiedade. Mas agora, você carrega uma lâmina invisível, uma arquitetura mental que te permite caminhar pelo caos sem ser parte dele. Você não é mais uma folha seca. Você é a montanha que observa o vento. Lembre-se, o caminho da disciplina é infinito. Não existe uma linha de chegada onde você pode finalmente se tornar descuidado. A espada que não é limpa enferruja. A mente que não é treinada amolece. Mas há uma beleza trágica e sublime nessa constância. Há um poder indescritível em saber que você não precisa da aprovação de ninguém para ser soberano. Musashi morreu sozinho, mas morreu completo. Ele não deixou posses, mas deixou um mapa para a eternidade. Ao fechar este vídeo, não volte para o ruído habitual. Permaneça no silêncio por mais alguns instantes. Sinta o peso da sua nova responsabilidade. Você não pode mais alegar ignorância. Você conhece o método, você entende os pilares e você tem o desafio de 7 dias diante de si. A partir de agora, cada desculpa que você der será uma traição consciente contra o mestre que habita em você. A vitória do estrategista não é barulhenta. Ela não precisa de aplausos. Ela se manifesta na precisão de um gesto, na clareza de uma escolha e na estabilidade de um caráter que não se curva às conveniências. O seu eu de ontem está morto. Deixe que as cinzas dele adubem o solo de quem você será amanhã. O mundo pode até gritar, mas você aprendeu a ouvir o que o silêncio tem a dizer. Eis a verdade final que poucos conseguem suportar. O poder real não está naquilo que você grita para o mundo, mas naquilo que você é capaz de sustentar quando ninguém está olhando.
A estratégia termina onde a identidade começa. O barulho é a arma dos fracos. O silêncio é o trono dos invencíveis.